Vai, filhão! Moisés! Não consegue, né? Saudações, Tech Nerds! Sejam bem-vindos ao primeiro Tech Nerdcast, ou PistolaCast, como vocês preferirem. O Tech Nerd resolveu criar um podcast pra gente trocar uma ideia assim mais bacana, mais pessoal, e pra eu contar algumas notícias do mundo de tecnologia, do mundo pop, da loucura toda aí que nós conversamos nas lives. Isso aqui pode ser até um resumo das live streams que eu faço lá no YouTube. Então, pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante, aperte os cintos e vamos ao primeiro PistolaCast. Que delícia, cara! E hoje falaremos de um assunto muito comentado esses dias no mundo da tecnologia, que é aquele lance dos hackers que roubaram episódios de Game of Thrones lá da HBO. Pois bem, se vocês sabem, existem muitos cybercrimes no mundo e a gente não comenta muito sobre eles. O pessoal de tecnologia acaba negligenciando um pouco e sites grandes de tecnologia acabam noticiando de uma forma como a notícia é feita, nada de assim, nossa, vamos explicar mais ou menos como funciona. E eu vou tentar usar os meus conhecimentos como engenheiro de segurança. Eu trabalhei, para quem não sabe, mais ou menos uns 6, 7 meses na Uber como engenheiro de segurança e eu posso conversar com vocês um pouco sobre segurança virtual. Também trabalhei na Apple com segurança virtual, eu protegia contas de usuários e dados do iCloud, então até que eu tenho uma certa experiênciazinha para falar. Vamos lá, o que a gente pode falar sobre segurança virtual e como é que esses hackers conseguiram invadir uma sede muito avançada e servidores da HBO, servidores, né, de uma televisão poderosíssima do mundo, e como as pessoas conseguem roubar os dados das outras. O processo é super simples. Quando a HBO termina de filmar um episódio com as suas câmeras super avançadas e com os seus editores todos, o episódio é revisado e ele é salvo em um HD. Sim, ele é salvo em um arquivo. E esses servidores ficam lá protegidos contra todo tipo de hacker, tal. Tem até servidores secretos que nem a internet tem acesso. E eu acho que as empresas poderiam adotar esse tipo de medida, né? Primeiro, para proteger um arquivo que você não quer que fuja daí do seu computador de forma nenhuma, seria interessante armazenar esses episódios em um servidor frio. A gente chama de servidor frio, não servidor que fica, né, abaixo de zero, também, né, porque servidores também ficam no lugar frio, mas a gente diz que é tipo um arquivo frio. Ele não tem acesso à internet, ele não tem tipo nenhum cabo de internet, nem Wi-Fi, é um computador que você lá pega um pendrive, espeta, passa o episódio para lá e deixa ele protegido de qualquer ataque. Mas as empresas precisam manter uma cópia desses episódios para mandar para assessorias de imprensa, para mandar para sites de entretenimento que recebem os spoilers em primeira mão, para mandar para as TVs construírem os seus spoilers, as suas ferramentas de divulgação do Game of Thrones. E, com certeza, como é a de HBO, que é uma TV paga, né, que veicula os episódios, não sei como isso fugiu do controle dos caras, mas enfim, o que pode ter acontecido, na minha opinião. Provavelmente alguém de dentro da HBO deve ter dado acesso a alguma porta de IP, ou deve ter dado algum acesso de IP ou de porta, ou dado uma baixada de bola no firewall dos caras, e algum hacker espertinho invadiu a rede e conseguiu roubar esses dados. Pode ter sido de várias formas: acesso remoto, sei lá, um ransomware, algum vírus que pode ter contaminado o computador dos caras via pendrive mesmo de forma física, ou via arquivo que foi enviado, às vezes, sei lá, um press release, um e-mail de alguma empresa falsa com algum arquivo clicável, tipo um PDF clicável fake, não sabemos. Só sei que sim, esses hackers conseguiram roubar os episódios de Game of Thrones e eles estavam cobrando uma nota preta. A HBO não levou fé e esses caras soltaram no ar alguns episódios. Soltaram na internet, né, alguns episódios. Então eu, de coração, aconselho você a fugir do Facebook e de comunidades de Game of Thrones, ou fugir daqueles sites de download que com certeza vão ter os episódios todos para baixar. Como, não sei se você pensa assim, mas eu detesto spoilers, eu acho spoilers horrorosos e não quero saber o que vai acontecer, mesmo eu já tendo lido o livro, eu não quero saber o que aconteceu, eu não tenho nenhum interesse em saber o que aconteceu, eu acho que spoiler é muita sacanagem, e já diria o jovem nerd, o spoiler é mais forte que a espada, então não quero saber o que tá acontecendo, ok?
E existem dois tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo de pessoa acha que a HBO deu uma garoteada, que ela deu uma bobeada em deixar esses arquivos vazarem, ou deu uma bobeada em deixar as pessoas invadirem o servidor, mas pensa, quando você tem um servidor conectado à internet, você pode sofrer ataques de todos os lados, como eu citei. Pode ser um funcionário que foi comprado por um hacker, comprado por uma grande organização de hackers. Não se esqueçam que existem empresas especializadas em cybercrime. Não pensem que tipo cybercrime, eu ia falar cybercrime, mas eu falei cybercrime, que fresco. Não consegue, né? Mas existem empresas especializadas em cybercrime que cometem esse tipo de coisa e tem muito dinheiro por trás. Dizem que a China, inclusive, é o país com mais cybercriminosos, e inclusive os cybercriminosos da Coreia do Norte são muito talentosos, e parece que o Kim Jong-un mantém um exército virtual e só deixa eles terem acesso à internet, e eles atacam países e derrubam sites e fazem ataques aos Estados Unidos, e, enfim, isso é só um boato, mas sim é um boato forte que a própria CIA defende e investiga loucamente para saber o que está acontecendo. Então, provavelmente pode ter sido de uma forma online ou offline. Existem dois tipos de ataque clássicos, né? O primeiro é com certeza mandar um arquivo ou trocar e-mails com algum arquivo clicável ou algum vírus que o cara clicou, algum anúncio, não sei, algum estagiário deve ter feito alguma cagada. Mais um tipo de cybercrime clássico é quando alguém se infiltra na empresa, espeta um pendrive no computador, sei lá, da recepção, e o computador de recepção passa pro gerente, e o gerente, sabe quando o arquivo vai passando e tomando conta das máquinas? Existem muitos trojans mais avançados ou ransomwares que conseguem fazer isso, eles conseguem ir passando de rede em rede, infectando computadores e pendrives e smartphones, infectando até a própria rede, se instalando em um servidor remoto, se instalando em um HD escondido naquele computador parado ali do escritório, e eles conseguem ir passando sem que os antivírus percebam, porque eles passam com formatos desconhecidos, enfim, dá pra fazer isso. Eu não sou nenhum especialista absurdo em cybercrimes, mas eu tenho certa formação em segurança virtual. Trabalhei em duas empresas, como eu disse, a Apple e a Uber, onde eu trabalhei com segurança de contas, e tem muitas pessoas que perdiam as suas contas, tanto lá do Apple ID, da Apple quanto da Uber, apenas clicando em sites estranhos. Tinha gente que já perdeu a conta por acessar pornografia, gente que perdeu o login da conta porque deixou o amigo usar certo serviço, e, enfim, os hackers não dão bobeira, e tanto os servidores da Apple quanto os servidores da Uber já foram atacados várias vezes. A diferença é que empresas desse tamanho têm uma grande equipe de crackers ou de hackers do bem, né? Que vão lá e defendem a empresa desses ataques com contragolpes, fechando firewalls, matando ameaças, enfim, parece todo um papo bem assim, oh meu Deus do céu, estamos nos anos 90, mas isso acontece sim. E uma das teses que pessoas levantaram, que especialistas em segurança virtual levantaram, é de que o ataque pode ter sido provavelmente feito por uma pessoa física, não é? Alguém que realmente tinha acesso aos servidores, acesso aos computadores ali da HBO, espetou um pendrivezinho, como quem não quer nada, e ferrou com a Daenerys Targaryen. Dracarys. E se você assistiu Game of Thrones até o episódio 3 da 7ª temporada, tudo bem, mas se você não assistiu, eu recomendo pular essa parte do podcast. E se você lembra, o pessoal estava explicando como os Imaculados invadiram Casterly Rock, tudo bem, você faz um ataque frontal, muitos soldados morrem, você tenta vencer o Firewall, lembra quando os Imaculados tentaram passar o muro, e aí o Tyrion estava explicando lá como os soldados morreriam, como o Casterly Rock era impenetrável, como o pai dele, o Tywin Lannister, tinha feito aquilo impenetrável, e aí é como se fosse o Firewall do Windows combatendo os vírus, tentando entrar e subir a escadinha. Muitos Imaculados morreram, mas quando você acha uma brecha já construída pelo sistema, você entra e você acaba com o rolê. Foi o que aconteceu com os Imaculados que acharam aquela passagem pela ilha, pelo oceano, subiram nos esgotos, que foi o próprio Tyrion que construiu, né? E enfim, deixa na mão de um desenvolvedor safado o lance de construir a segurança da sua empresa e você vai ver o que vai acontecer. Vai ser invadida e provavelmente pode ter acontecido isso, mas é bem provável que algum estagiário mal intencionado tenha recebido uma oferta milionária de, por favor,
espete esse pendrivezinho lá no seu servidor, né, que a gente faz o resto do trabalho. O cara deve ter ganho muito dinheiro pra isso, não culpando os estagiários, ok? Que é sacanagem, muito estagiário trabalha muito bem, eu já fui estagiário um dia e é complicado, mas pode ter acontecido da forma offline. A forma que as pessoas mais acham que aconteceu é da forma offline, porque não tem como combater uma ameaça se alguém consegue espetar um pendrive no computador e esse vírus é mais forte que o antivírus local lá do PC e se espalha pela rede e por aí vai. Bom, eu acho que pode ter acontecido isso, se não aconteceu só, sei lá, só os White Walkers sabem por quê, mas eu espero que as pessoas não assistam isso, eu espero que os hackers não tenham roubado todos os episódios, não tenham melado a temporada e fujam dos spoilers, né? Já diria a frase, The internet is dark and full of spoilers, então tomem cuidado com os spoilers, não recebam spoilers de Game of Thrones, eu já dei um aqui, mas eu avisei, e enfim, segurança virtual é uma coisa muito importante e você mesmo pode mudar os seus hábitos de segurança virtual tomando alguns pequenos conselhos. Nas minhas lives, quando perguntam o que eu posso fazer para manter o meu computador seguro e protegido, ou os meus dispositivos tipo Android, iOS, eu sempre recomendo duas coisas. Não instale coisas de fontes desconhecidas que você não conhece, tipo sites bizarros com APKs com nomes russos, ou não clique em propaganda bizarra de site. E toma cuidado com a pornografia. Os sites como Xvideos, Pornhub, etc. são sites lotados de ransomwares, de coisas que clicam, você clica no vídeo pornô e o vídeo abre outra coisa, aquele link lá de cassino de aumente seu pênis, aquilo é perigosíssimo, tá disfarçado de um mero spam, mas quando você clica naquilo, executam-se 1 bilhão de scripts e o pobre Windows Defender não vai conseguir proteger, a não ser que você use um antivírus bacana, mas mesmo assim você pode ficar instalando um monte de extensão de navegador, enfim, você deve saber o que fazer. Eu só repito, quando for ver aquele pornzinho maravilhoso, eu veria no seu Android, porque tem menos chance de você infectar tudo e perder dados importantes, tá? Então eu fico por aqui, e inclusive eu dei esse conselho por experiência própria, mas ninguém precisa saber. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do primeiro Tech Nerdcast ou do Pistola Cast. Me ajudem a batizar, deem um feedback se vocês gostaram. E muito obrigado por terem ouvido até aqui, caros ouvintes Tech Nerds. Um grande abraço e até a próxima transmissão. Até um outro dia.